Hoje mergulharemos na trajetória de Adolf Hitler, desde seu nascimento até sua ascensão ao poder como chanceler da Alemanha. Utilizaremos como base de nosso documentário os textos de Sir Ian Kershaw, um historiador britânico, nascido em Oldham, Inglaterra, em 27 de março de 1943. Atualmente com 81 anos, Ian Kershaw continua ativo em sua carreira acadêmica e de pesquisa. Kershaw é conhecido como um dos principais especialistas mundiais em história da Alemanha nazista e do Holocausto. A Europa da virada do século XX era um continente marcado por tensões sociais, políticas e econômicas. A Primeira Guerra Mundial havia deixado feridas profundas e a Alemanha, derrotada e humilhada, buscava um novo caminho. É nesse cenário que a figura de Adolf Hitler começa a se destacar. Adolf Hitler nasceu em Braunau am Inn, na Áustria, em 1889. Seu pai foi Alois Hitler, um funcionário público austríaco que teve 3 casamentos e 7 filhos no total, dos quais apenas 5 sobreviveram à infância. Sua mãe foi Clara Pons, uma dona de casa que se casou com Alois Hitler em 1885. Teve 6 filhos com ele, dos quais apenas 4 sobreviveram à infância. A infância de Adolf foi marcada por perdas e dificuldades. Entre elas, a morte do pai aos 13 anos e a rejeição na Academia de Belas Artes de Viena. Após a morte do pai, Hitler se mudou para Linz, também na Áustria, com sua mãe Clara e seus irmãos. Lá, frequentou o ginásio Realschule, onde seus resultados acadêmicos eram medíocres. A morte de Alois deixou a família em uma situação financeira precária. Clara dependia de uma pensão do governo e de trabalhos ocasionais para sustentar a família. Adolf, por sua vez, recebia um pequeno auxílio órfão, mas era insuficiente para cobrir todas as necessidades. Embora Clara fosse a principal provedora da família, outros parentes também ofereciam apoio financeiro eventual. Além disso, Adolf tinha um bom relacionamento com sua avó paterna, Maria Anna Schicklgruber, que também oferecia ajuda financeira. Aqui cabe revelar uma curiosidade muito pouco contada. O sobrenome do pai de Adolf Hitler não era originalmente Hitler, e sim Schicklgruber. O pai solicitou a mudança do sobrenome para Hitler quando tinha 40 anos, e não se sabe ao certo o motivo da mudança, mas entre as especulações está a teoria de que, pelo fato de que Alois era filho ilegítimo de seu pai, que não podia assumi-lo porque já era casado quando ele nasceu, a vergonha o levou a mudar de sobrenome. Para complementar a renda da família, Hitler realizava pequenos trabalhos como vender jornais e fazer pinturas como paisagens e edifícios históricos que eram vendidas a turistas. Ele também sonhava em se tornar artista, mas seus sonhos foram frustrados quando ele foi recusado 2 vezes na Academia de Belas Artes de Viena. Tinha paixão por arquitetura, mas seus desenhos eram também considerados medíocres. Um dos motivos atribuídos à perseguição que ele realizou contra diversos artistas pode estar ligado ao fato de sempre ter sido considerado um artista de poucas qualidades. A morte de seu pai e as dificuldades financeiras que se seguiram marcaram profundamente a vida de Adolf Hitler. Ele se tornou ressentido e introvertido e desenvolveu um forte ódio pela pobreza e pela classe trabalhadora. Esses sentimentos negativos, combinados com sua ideologia racista, contribuíram para a ascensão do poder como líder nazista. Em 1914, alistou-se no exército alemão e lutou na Primeira Guerra Mundial. Ele serviu como cabo mensageiro do Regimento Bávaro de Infantaria, participando de várias batalhas, incluindo Ypres e Somme. Foi condecorado com 2 medalhas por bravura. Com o fim da guerra em 1918, Hitler foi desmobilizado e retornou à Alemanha, um país derrotado, empobrecido e humilhado. Essa situação gerou nele um sentimento de profunda frustração e raiva.
Hitler era um soldado dedicado e o fim da guerra tornou sua existência vazia, pois somente no exército foi que se sentiu verdadeiramente útil e reconhecido por seus trabalhos e esforços. Nesse contexto, Hitler se aprofundou na política de extrema-direita, buscando culpados pela derrota e pela humilhação da Alemanha. Ele se juntou ao NSDAP, ou simplesmente Partido Nazista, em 1919 e rapidamente ascendeu na hierarquia, atraindo multidões com seus discursos inflamados de nacionalismo, antissemitismo e revanchismo. Em 1923, liderou a tentativa de golpe de Estado conhecida como Putsch de Cervejaria, em Munique. O golpe fracassou e Hitler foi preso, mas ele se aproveitou da situação para se tornar ainda mais conhecido. Na prisão, escreveu o livro Mein Kampf, ou Minha Luta, onde expôs sua visão do mundo e seus planos para a Alemanha. A obra se tornou a Bíblia do nazismo e contribuiu para a radicalização de seus seguidores. Após sua libertação da prisão em 1924, depois de cumprir somente 9 meses de cárcere, Hitler reorganizou o Partido Nazista e intensificou sua propaganda, explorando a crise econômica e o clima de ressentimento na Alemanha. Ele conquistou cada vez mais apoio popular. Nesse período, Hitler já tinha uma vida conturbada e altamente controvertida. Relacionava-se com apoiadores de seus ideais que ajudavam a sustentar o partido e seus privilégios pessoais como dirigente. A partir de 1925 até 1931, manteve um relacionamento amoroso com sua sobrinha, Gerli Haubal, também conhecida por Angela Maria Haubal. Foi a sobrinha de Adolf Hitler com quem ele viveu um romance conturbado. Ela tinha 17 anos quando mudou-se em 1925 para Munique para morar com o tio. Hitler, na época, tinha 45 anos. Em 1931, Kelly foi encontrada morta em seu apartamento em Munique. A causa oficial da morte foi suicídio por tiro, mas as circunstâncias e os motivos ainda são alvo de especulações e incertezas. Alguns historiadores sugerem que Hitler a matou, enquanto outros acreditam que ela se suicidou por causa do relacionamento abusivo. O regime nazista tentou abafar o caso e manter a imagem de Hitler intacta. Após um período de participação inexpressiva na política, o Partido Nazista finalmente alcança a maioria no parlamento alemão em 1932. Este foi um evento crucial na história alemã e mundial, marcando o início de uma era de trevas e atrocidades. A figura carismática de Adolf Hitler e sua oratória inflamada, propagando ideais nacionalistas, antissemitas e de ódio aos inimigos da Alemanha, atraíam multidões desiludidas com a República de Weimar. A República de Weimar foi um período histórico da Alemanha de 9 de novembro de 1918 a 23 de março de 1933, durante o qual foi uma república federal constitucional pela primeira vez na história. Portanto, também é referida e proclamada não oficialmente como República Alemã. Esse período de república constitucional se inicia com o final da Primeira Guerra Mundial até a proclamação de Adolf Hitler como chanceler pelo então presidente alemão Paul von Hindenburg. A chancelaria foi uma exigência de grandes empresários apoiadores de Hitler e do Partido Nazista, e se utilizou do fato de Hindenburg ser um político enfraquecido e doente. A meteórica ascensão de Adolf Hitler na política se deveu em grande parte a Joseph Goebbels, que se juntou ao Partido Nazista em 1924, após ter participado de um comício do partido em Munique. Goebbels logo se tornou um membro ativo do partido e se destacou por sua habilidade de oratória e propaganda. Hitler também contou com muito apoio da imprensa de sua época para chegar ao poder. Entre outros, os mais importantes jornais a apoiá-lo foram Völkischer Beobachter, Observador Nacional, de Alfred Hugenberg,
um industrial e magnata da mídia que financiou o partido nazista nos seus primórdios. Der Stürmer, o assaltante, de Julius Streicher, era um tabloide conhecido por sua propaganda antissemita virulenta e ataques racistas a outros grupos minoritários. Streicher era um membro proeminente do partido nazista e um dos principais propagandistas de Hitler. Das Schwarze Korps, o Corpo Negro. Fundado em 1935, era o jornal oficial da SS, a força paramilitar de elite do partido nazista. Era dirigido por Karl Wolff, um oficial da SS que se tornou um dos principais colaboradores de Heinrich Himmler, líder da SS. E o Deutsche Allgemeine Zeitung, jornal alemão geral, fundado em 1918 por Franz von Papen, um político conservador que colaborou com Hitler na ascensão ao poder, inclusive achando que conseguiria domá-lo, mas acabou por se tornar um mero fantoche do líder nazista. Em 30 de janeiro de 1933, Adolf Hitler foi nomeado chanceler da Alemanha. E se inicia, em razão disso, o caminho para a Segunda Guerra Mundial, talvez o período mais nefasto da história da humanidade até agora. A Alemanha nazista embarcou em um caminho de rápida militarização, expansão territorial e perseguição brutal a minorias e opositores do regime. Hoje, vamos explorar os eventos cruciais que se desenrolaram entre 1933 e 1939, traçando a trajetória da Alemanha de uma república democrática para uma ditadura totalitária. Após sua nomeação como chanceler, Hitler rapidamente consolidou seu poder e eliminou qualquer oposição. Em fevereiro de 1933, o incêndio do Reichstag, o parlamento alemão, foi usado como pretexto para suspender os direitos civis e prender dissidentes políticos. Um jovem holandês chamado Marinus van der Lubbe foi quem ateou fogo ao parlamento alemão. No entanto, diversos historiadores acreditam que ele não agiu sozinho, visto que era evidente o que Hitler planejava para a Alemanha e para a própria Europa. Ele já havia deixado isso muito claro em seu livro Mein Kampf. Agindo sozinho ou não, o que não deixa dúvida nos historiadores é o fato de que Hitler se utilizou do evento em seu favor, iniciando rapidamente uma nova era de suspensão de direitos civis e prisão em massa de opositores do regime. Em seguida, a Lei de Habilitação de 1933 concedeu a Hitler poderes ditatoriais para aprovar leis sem o consentimento do Reichstag. O partido nazista, através de Joseph Goebbels, utilizou a propaganda de forma eficaz para disseminar sua ideologia racista e antissemita, controlando a mídia e reprimindo qualquer forma de expressão livre. O regime nazista também implementou políticas discriminatórias contra judeus, ciganos, homossexuais e outros grupos considerados indesejáveis. Os primeiros a serem perseguidos foram os comunistas, tidos por Hitler como seus inimigos mortais. No entanto, as primeiras vítimas do regime nazista foram os doentes e as pessoas com alguma deficiência física. Eles eram considerados pelo nazismo como socialmente inúteis, e que não era justo que o Estado tivesse que pagar bolsas ou pensões para estas pessoas, enquanto a grande maioria do povo alemão trabalhava. No entanto, essas pessoas não foram retiradas de suas casas com pleno e consciente consentimento de seus familiares. Era dito ao povo alemão que seus entes queridos seriam enviados a locais especiais de convivência e seriam educados e bem cuidados. Infelizmente, eles eram eliminados. Até hoje, quando se usa o termo eugenista,
é inevitável a remissão ao regime nazista, pois eles pretendiam o que se chamava de limpeza de raça. Os alemães teriam que ser virtuosos e fisicamente perfeitos aos olhos de Hitler, para produzirem futuras gerações perfeitas e invejáveis. Um dos principais objetivos de Hitler era restaurar a glória militar da Alemanha após a derrota na Primeira Guerra Mundial. Hitler dizia que a Alemanha não perdeu a Primeira Guerra no campo de batalha, mas sim foi traída por políticos corruptos e entreguistas. O Tratado de Versalhes, que foi assinado no fim da Primeira Guerra, proibia a Alemanha de se militarizar e também impôs diversas reparações financeiras aos países afetados pela guerra. Isso trouxe penúria aos alemães e Hitler se aproveitou deste sofrimento para desafiar abertamente as restrições impostas pelo Tratado de Versalhes, investindo pesadamente na rearmamentação e expandindo as forças armadas alemãs. Em 1935, a Luftwaffe, a Força Aérea Alemã, foi reativada. No ano seguinte, Hitler enviou tropas para militarizar a Renânia, uma região desmilitarizada de acordo com o tratado. Essa ação desafiadora não encontrou resistência significativa nas potências europeias, o que estimulou Hitler a seguir em frente com seus planos expansionistas. Hitler defendia a ideia de que a Alemanha precisava do Lebensraum, que é o espaço vital, para sua população em crescimento. Essa crença alimentava suas ambições territoriais e levava à anexação de países vizinhos. Hitler sabia que para ser a potência que almejava para a Alemanha, seria necessário terras agriculturáveis e com riquezas minerais, coisas que só eram encontradas em quantidades suficientes nas terras de outros países. Em 1938, a Áustria foi anexada à Alemanha sem oposição internacional. Na verdade, o povo austríaco recebeu Adolf Hitler em seu território com festa e júbilo, pois não poucos austríacos preferiam fazer parte da Alemanha, já que falavam o mesmo idioma. E a Alemanha, naquele período, era uma grande potência, enquanto a Áustria não passava de um pequeno país. Essa ideia foi coroada pelo fato de que o próprio Hitler era austríaco, o que no fim acabava por ser um motivo de estímulo e júbilo a grande parte do povo da Áustria. A anexação da Áustria foi realizada sem guerra, mas não sem ameaças escondidas por parte de Hitler e seus ministros aos dirigentes austríacos, que por fim acharam melhor a capitulação, visto que o próprio povo, em sua maioria, desejava a anexação. No mesmo ano, Hitler pressionou a Tchecoslováquia a ceder a região dos Sudetos, habitada por alemães étnicos. As potências europeias, temendo uma nova guerra, cederam às demandas de Hitler no Acordo de Munique, o que representou um grande revés para a Tchecoslováquia e o encorajamento para as ambições nazistas. A verdade é que nenhum dos países que eram potência na Liga das Nações, que precedeu o que hoje é a ONU, estavam interessados em uma nova guerra mundial, em um espaço tão curto de tempo, depois do fim da Primeira Guerra em 1919. Desta forma, não fizeram grandes oposições aos avanços audaciosos de Hitler. Essa inatividade permitiu que o nazismo avançasse por grande tempo e por muitos países sem nenhuma oposição significativa. No entanto, mesmo sendo obrigadas a ingressar em uma nova guerra apenas 20 anos depois de ter terminado o pior conflito mundial até então, a verdade é que as potências europeias não estavam preparadas para um novo e duradouro combate. Em 1939, Hitler voltou sua atenção para a Polônia, exigindo a anexação da cidade livre de Danzig e de outras áreas polonesas. Quando a Polônia recusou, Hitler ordenou a invasão do país em 1º de setembro daquele ano. A Grã-Bretanha e a França, que haviam garantido a independência da Polônia, declararam guerra à Alemanha. O mundo mergulhava novamente em um conflito global, que causaria a morte de pelo menos 50 milhões de pessoas e mudaria para sempre o curso da história.
Naquela altura, a Alemanha já havia modernizado suas forças armadas e preparado seus soldados, e isso levou ao menos 3 anos de intensos e sangrentos combates para ser revertido em favor dos aliados.